Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like, tá? Rapaziada, confere aí, porque teve gente que me mandou mensagem falando que estava inscrito no canal, depois olhou não tava mais. Confere, não custa nada, já vê aí se você é inscrito, fortalece o John e vamos pra cima, que hoje é sábado, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vamos falar bastante aí dessa partida de hoje, que é importante pra gente, né, nessa sequência. É um jogo que pode dar mais confiança para o nosso elenco, tendo em vista aí a decisão da Sul-Americana e depois a decisão da Copa do Brasil, tá? Então vamos para cima. Se é dia de Corinthians, é dia de live lá no Instagram, @JohnDoTimão. Então já segue o John lá, vou deixar os links aqui na descrição para vocês. E é isso, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entra em campo hoje às 6h30, tá? Lá no estádio Beira-Rio contra a equipe do Internacional, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians fez apenas 16 jogos, certo? Porque tem a rodada atrasada aí do jogo contra o Grêmio, tá? Mas CBF deve encontrar uma nova data pro Coringão. Enfim, o Corinthians está com 16 jogos, vai fazer a 17ª partida hoje contra o Internacional, tá? A gente vem de uma sequência positiva, certo? De 8 jogos aí sem perder, sendo 7 vitórias. E o Internacional, tá? Vem de uma sequência extremamente negativa. Já são 6 jogos sem vencer, tá? Sendo 3 empates e 3 derrotas. E o principal, eles vêm de uma derrota pro River Plate na Libertadores. E essa semana tem o jogo da volta contra o River Plate pela Libertadores. E por isso o Inter deve ir com um time misto contra o Corinthians, tá? Porque eles vão poupar alguns jogadores para enfrentar o River no jogo da volta, que é o principal objetivo deles, que é a Libertadores, tá? É a competição aí mais visada para a equipe do Internacional, certo? O jogo hoje vai ser transmitido pelo Premier, tá? Padrão aí do jogo de sábado à noite. E vou pegar aqui a lista de relacionados do Corinthians para a partida. Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli são os goleiros, tá? Laterais, Fábio Santos, Fagner, Léo Maná, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas, Guilherme Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira. Atacantes, Adson, Felipe Augusto, Pedro Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Esse é o elenco do Corinthians que viajou aí para o Rio Grande do Sul, tá? Sobre os jogadores que não foram relacionados, tá? A diretoria do Corinthians publicou o seguinte: o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Gabriel Moscardo treinam em campo e seguem a adaptação física, tá? O volante Cantígio, com incômodo na região da coxa direita, também faz um plano de adaptação física. E o atleta Matias Rojas, que sofreu um trauma e entorse no pé esquerdo durante o jogo contra o Bahia, cumpre seu cronograma de recuperação. Os atletas não viajaram com a delegação, tá? Então, a gente debateu bastante aí sobre o Matias Rojas e tudo mais. Veio de lesão, eu vi gente comentando ontem, no meu vídeo ontem. Pô, John, mas isso tinha que ter sido visto. O cara chegou, nem estreou e tá machucado. Pô, rapaziada, não é possível. O Matias Rojas jogou contra o América Mineiro, com a camisa do Corinthians, jogou contra o Bahia num jogo que não precisava, e aí tomou um carrinho, tem a foto do pé dele virado. Ocorreu uma torção e um trauma no pé dele. E aí, o tempo de recuperação está sendo demorado? Sim. Mas não dá para falar que o cara veio, nem estreou e já chegou machucado. Não. Ele veio, jogou muito bem contra o América. A atuação dele contra o América não era de cara que estava machucado, não. A atuação dele contra o Bahia não era de cara que estava machucado. Mas ele pediu para sair depois que torceu o pé. É um fato. Fato, a gente viu, tem imagem, tem tudo. Tá? E aí, como a gente já colocou, a prioridade principal é o jogo da volta contra o São Paulo no dia 16. Então,
Vai poupando ele aí, tá? Mas precisaria, obviamente, de ritmo de jogo, de mais entrosamento. É uma situação meio complicada, mas acredito que o Matias Rojas estará liberado para o jogo do dia 16, né? Contra o São Paulo, uma quarta-feira. Outro ponto importante, tá? Sobre o Lucas Veríssimo, que muita gente me pergunta. A informação é que ele está liberado para jogar, mas como ele vem de um tempo aí de mais ou menos 5 meses de inatividade, o Corinthians está segurando, tá? Fazendo uma adaptação física dele, um fortalecimento, tudo para quando ele entrar em campo, que ele esteja assim, mais do que 100%, tá? Que ele esteja bem fortalecido, com ritmo e tudo mais, tá? Então, esse é o cronograma do Corinthians para o Lucas Veríssimo, mas vamos novamente aí para a partida de hoje contra o Internacional, 6h30, tá? A escalação do Corinthians deve ser a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Então a linha defensiva aí é titular do Luxemburgo, tá? Meio campo com Maicon, Fausto Vera e Renato Augusto. No ataque, Adson, Wesley e Yuri Alberto, tá? Esse deve ser o time aí do Corinthians para enfrentar o Inter hoje. E como eu disse, uma vitória seria de extrema importância para o Corinthians, tá? Extrema importância pra gente respirar de vez no Campeonato Brasileiro e conseguir focar nos campeonatos mata-mata. Essa é a minha mentalidade, quero saber a de vocês e qual é o palpite pro jogo de logo mais entre Internacional e Corinthians. Tomara que tenha a lei do ex com o Yuri Alberto, né, família? Bom, rapaziada, outra atualização importante, tá? É sobre a Neoquímica Arena. O Duílio bateu o martelo e vai realmente alugar a Neoquímica Arena para o Red Bull Bragantino, tá? Que tem um jogo aí da volta da Sul-Americana nesse meio de semana. O Corinthians também tem, mas joga fora de casa, na terça-feira, né? E o Red Bull Bragantino recebe o América Mineiro em casa dia 10 de agosto, tá? Dia 10, vou até confirmar, acho que é quinta-feira. Dia 10 é quinta-feira. Pô, John, mas por que o Red Bull Bragantino não pode jogar na casa deles, no estádio Nabi Abichedid? Porque a capacidade do estádio deles é para 17 mil pessoas. E jogo de Libertadores e Sul-Americana, o estádio tem que ter a capacidade mínima de 20 mil pessoas. E aí, o Red Bull Bragantino vai alugar a Neoquímica Arena, tá? O aluguel vai ficar entre 600 e 800 mil reais, dependendo da quantidade de ingressos que forem vendidos, tá? E aí, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o América lá na Neoquímica Arena. Tá? Não vejo grandes problemas. Corinthians joga no domingo, né, contra o Coritiba, em casa, então tem esse tempo tranquilo aí de recuperação do gramado e tudo mais. É isso. Tem um aluguel, já alugou até pro Flamengo, que é um time de fora aí de São Paulo. Todo mundo ama jogar na Neoquímica Arena. Essa é a grande verdade. Questão de qualidade de gramado, qualidade de tudo. De estrutura, de vestiário, tudo. Os jogadores pedem. Seleção brasileira vem jogar no Brasil. Pô, se der pra colocar o jogo na Neoquímica Arena, o Neymar já falou isso, Thiago Silva, outros atletas. Então, já que o Bragantino, Red Bull Bragantino vai pagar, né? Nada mais justo por esse aluguel. Segue aí essa programação. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos falar um pouco sobre situações aí do mercado da bola, vai vendo o Corinthians, tá? A nossa diretoria já abriu as conversas para renovar o contrato do atacante Wesley, tá? Segundo a própria diretoria, eles estão enxergando que o Wesley seria o substituto do Roger Guedes no Corinthians, tá? Um atleta que atua pela ponta esquerda, que tem a jogada do 1 contra 1, certo? Tem velocidade e tudo mais. Lembrando que o Wesley tem apenas 18 anos, já tem um contrato muito bom com o Corinthians, tá? O contrato dele vai até março de 2025, certo? Então tem mais de um ano de contrato aí com o Corinthians, certo? E a multa rescisória dele atual é de 50 milhões de euros. Já é uma multa considerável, tá? O Corinthians faria o quê? Aumentaria o contrato dele, tempo de contrato, aumentaria a multa, daria um aumento salarial também importante, para que o Wesley assuma esse protagonismo na equipe do Corinthians. Eu sou a favor de renovar o contrato com ele, de aumentar a multa e tudo mais, beleza. O salário também, né? Um jogador aí que vai ser mais importante pra gente. A minha pergunta é: o Wesley é o jogador que a gente precisa pro time principal do Corinthians, pro time titular do Corinthians?
É a pergunta que eu tenho hoje pro torcedor. Sim, John, Wesley é o substituto do Roger Guedes. Ou não, ele pode ser uma opção no ataque, mas precisamos de alguma outra contratação. Comente aqui embaixo a sua opinião, rapaziada. Bom, agora sobre o zagueiro Murilo e o interesse da Napoli e tudo mais, tá? As duas diretorias não chegaram em um acordo, certo? O Napoli queria um valor muito abaixo, não queria negociar, o Corinthians falou, 20 milhões de euros. Preço que a gente já colocou. E a Napoli chorando, pedindo para baixar. O Corinthians falou, não vou abaixar. E aí a Napoli foi e contratou o zagueiro Natan do Red Bull Bragantino, tá? Pagou 10 milhões de euros. O Corinthians estava pedindo 20 pelo Murilo. Então metade eles levaram o zagueiro do Bragantino. Obviamente que aí entra a questão técnica, questão de avaliação de cada atleta. Esse vale tanto e tudo mais. Como eu já disse, o Corinthians já havia atingido a meta de vendas do ano. Então não estava com a corda no pescoço para vender o Murilo, tá? A torcida já havia falado sobre essa situação, que não seria bacana perder o Murilo, tá? Depois já perderam o Roger Guedes, perderam outros atletas aí em negociações, tá? Então assim, extremamente positivo para a equipe do Corinthians a manutenção do zagueiro Murilo, um zagueiro canhoto, titular da nossa equipe, tá sendo extremamente importante em todas as partidas, certo? Do nosso time aí, titular absoluto, tá? E segue no Corinthians pelo menos até o fim do ano, tá? É o que a gente espera aí, caso não chegue outro clube da Europa querendo o Murilo, que eu acho bem difícil, tá? Então o Murilo segue aí, o Corinthians não fez negócio com a Napoli, tá? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Luciano Vietto, o meio atacante argentino aí de 29 anos, está sem clube, tá? O primeiro ponto que eu tenho que falar sobre o Luciano Vietto é um jogador que está sem clube e poderia chegar para o futebol brasileiro, porque ele está sem contrato, então não segue as regras da janela de transferências normal. Ele poderia chegar essa semana, ser anunciado e jogar, tá? Poderia ser inscrito nas competições. Qual que é o problema? A nossa diretoria não quer negociar, não tá contente com o elenco. Está contente com o elenco. E aí que vem o meu questionamento, a minha dúvida sobre a diretoria, sobre o Duílio, sobre o Alessandro. Se eles vêm a público e falam, o elenco do Corinthians está equilibrado, tá ótimo. Certo? Chega na janela do meio do ano, você perde o seu camisa 10 e o seu principal atacante. Que era o cara que fez praticamente metade dos gols do Corinthians na temporada. Foi o Roger Guedes. Você perde esse atleta. Foi vendido, foi negociado. Você não repõe esse atleta e o seu elenco continua bom, tá ótimo. Isso pra mim não faz sentido. Se o seu elenco tá bom, você perde peças, para ele continuar bom, você tem que repor essas peças. O Corinthians não repõe e tá feliz. E aí, qual que é a grande questão? A torcida do Vasco tá fazendo uma grande campanha para que a equipe contrate o Luciano Vietto, tá? O Luciano Vietto tem passagens pelo Atlético de Madrid, Valência, Sporting, Sevilha, tá? Tem uma carreira aí bacana, como eu já disse, 29 anos, uma idade boa, recentemente estava no Al Hilal, né? Que ele foi um dos responsáveis aí pela eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial, certo? Então assim, foi um cara que jogou muito bem na última temporada, mas finalizou o contrato dele lá, ele não queria renovar com o Al Hilal, saiu, tá livre no mercado. E a diretoria do Corinthians tá de olhos fechados. Não quero, não sei, não me interessa, acabou, tá? O ponto que eu quero trazer aqui. Existe a possibilidade do Luciano Vietto virar rival do Corinthians, jogar em um clube que disputa o Campeonato Brasileiro, tá? Se o Vasco vai fechar ou não com o Luciano Vietto é uma outra questão. O ponto principal para mim é o desinteresse da nossa diretoria em reforçar o nosso elenco, tá? Isso irrita bastante a torcida. Essa conversa de que, não, o nosso elenco tá equilibrado, já tá ótimo, já temos as peças. Aí você olha os relacionados pro jogo de hoje, os atacantes. Adson, Felipe Augusto, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.
Eu não estou satisfeito. Eu acho que precisamos de mais alguém. Temos o Matias Rojas? Temos. Um cara que tá machucado, que vai ajudar muito, muito. Só que a gente sabe que o Matias Rojas não foi contratado para repor a saída do Roger. Ele foi contratado antes. O Matias Rojas é a opção para a direita. O problema do Corinthians era na ponta direita. Trouxe o Matias Rojas. Aí sai o cara da ponta esquerda. Não, agora tá equilibrado, tá resolvido. Não faz sentido, tá? Não faz sentido, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like e lembrando que temos a live pós-jogo lá no Instagram do John, tá? Acabando o Internacional e Corinthians, o John entra ao vivo lá no Instagram, a gente fala sobre a partida, traz mais algumas novidades aí, interage, é bem bacana, tá? O pessoal manda pergunta na hora, o John já responde, é muito legal mesmo esse pós-jogo lá no Instagram, família. Bom, o senhor Carlos Miguel, goleiro do Corinthians aí de apenas 24 anos, tá? Tem recebido sondagens do futebol europeu. Hoje, como eu disse, o Corinthians já atingiu a meta de vendas dos atletas em 2023. Só que a diretoria já disse que nenhum atleta é inegociável, tá? Todas as propostas são analisadas e tudo mais. O Corinthians, acredito que não tenha desejo de vender o Carlos Miguel agora. Só que aquilo, qual que é o preço do Carlos Miguel? Até qual valor o Corinthians não aceitaria vender? Até qual valor o Corinthians aceitaria negociar o Carlos Miguel? Eu, John do Timão, não negociaria o Carlos Miguel. Por quê? Já até conversei isso com outros seguidores aqui do canal, já comentei também. Pô, pra mim o Carlos Miguel é um goleiro pronto para assumir a titularidade do Corinthians. Se amanhã hoje, o Luxemburgo chegar e falar, ó, o Carlos Miguel vai ser o titular, ele tá pronto. Se terça-feira ele chegar e falar, o Carlos Miguel é o titular, tá pronto. Se semana que vem, ele está pronto. E não é fácil você ter um goleiro pronto no banco. A gente vê aí em diversos clubes do futebol brasileiro o quanto que eles sofrem com goleiros. E o Corinthians já tem o Cássio. E no banco tem o Carlos Miguel, que eu volto a falar, é um goleiro preparado para ser titular do Corinthians. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Eu até brinco com um amigo meu São Paulino, por exemplo, o São Paulo teve o Rogério Ceni, saiu o Rogério, e até hoje o São Paulo não se firmou com um goleiro. Tá aí, eu acho que o Rafael, que é o titular, já rodou o Thiago Volpe, Sidão, Denis, E o Rafael não é unanimidade entre os torcedores do São Paulo. Não é. Não é o cara que o torcedor olha e fala, ó, é o nosso goleiro, tá tranquilo. Quanto a goleiro, estamos tranquilos. Não é, tá? Então assim, olha o tempo que o Rogério se aposentou e o tempo que eles estão procurando esse goleiro. O Corinthians já tem isso hoje, com o Cássio ainda em atividade, tá? E aí, qual que é a situação? Eu não negociaria o Carlos Miguel, tá? Não venderia. A não ser, volta aquilo, a não ser que seja uma proposta surreal, que o Corinthians ganhe muito dinheiro. Aí, beleza, aí você olha e fala, ó, não tem como segurar, vamos ganhar esse dinheiro, contratar um outro goleiro e dá pra trazer um outro jogador com esse dinheiro. O problema é que a janela tá fechada pro clube brasileiro, para quem vai contratar aqui no futebol brasileiro. Para quem é de fora e vai buscar algum jogador aqui, tá liberado. O CBF liberou. Pro clube brasileiro se reforçar, não pode, tá? Então o Carlos Miguel recebeu essas sondagens, até agora não teve nenhum avanço, né? Não teve nenhuma uma atualização para uma proposta, algo mais incisivo. Então o Carlos Miguel, por enquanto, segue normalmente no Corinthians e tomara que por muito tempo, tá? Por muito tempo. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Lembrando que teremos a live pós-jogo lá no Instagram. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço e vai Corinthians!